just a sprinkle stardust and you whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer. Boa noite. Vocês viram aí um trechinho do filme Veludo Azul, do diretor David Lynch. Ele morreu ontem, aos 78 anos. A causa da morte não foi informada oficialmente. Lynch foi um dos cineastas mais influentes da história. Era muito conhecido pelo seu surrealismo, né? O surrealismo dos seus personagens para lá de exóticos. E cenas emblemáticas, como a gente viu agora. Olha, são tantos clássicos que fica difícil a gente saber por onde começar a falar dele. Por isso, a gente tem aqui no estúdio a presença do Marcelo Hessel, que é jornalista, crítico do portal de cultura pop Omelete e que vai falar um pouco pra gente sobre o legado desse cineasta norte-americano que nos deixou e que tem aí também esse legado todo que fica para a história do cinema, né, Hessel? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, Didi. É muito legal estar aqui de novo. Infelizmente, numa oportunidade não tão feliz assim, mas começar 2025 aí celebrando o cinema do Lynch, porque, afinal de contas, é um dos grandes cineastas americanos. E o fato dele ter falecido e todo mundo nas redes sociais exaltando o Lynch, os filmes dele, pegando pedaços de filmes, de Twin Peaks, de Veludo Azul, isso mostra realmente como ele era popular. Pois é um cineasta que tem uma visão autoral e conseguiu ter uma visão autoral dentro do sistema de Hollywood, né? Com certeza, porque ele fazia um caminho marginal, ele fazia um caminho paralelo a esse caminho dos grandes estúdios. Ele tentou ser promovido, né? Porque ele fez O Homem-Elefante, que é o longa dele do começo dos anos 80, que realmente colocou ele debaixo dos holofotes. Ele foi indicado a 2 Oscars, de roteiro e também de direção. E por conta do Homem-Elefante, ele foi contratado para dirigir uma adaptação de Duna, que aí realmente era um projeto de grande orçamento e tal. E Duna ficou famoso nos anos 80 por ser um filme que foi um fracasso, o Lynch muito frustrado de trabalhar em Hollywood e tal. E a partir disso ele fez um caminho que era o caminho só dele. E aí muita gente diz que os filmes dele são impenetráveis e tal, mas a gente viu não só pela popularidade dele agora no falecimento, mas também ao longo desses anos todos, pelo reconhecimento de prêmios, Palma de Ouro em Cannes, pelo Coração Selvagem, os filmes reconhecidos e tal, você vê realmente que o caminho que ele trilhou foi um caminho bem sucedido. Claro, agora, é um cineasta que traz, dentro da narrativa que ele constrói, essa questão surreal. Muitos filmes dele, com narrativas fragmentadas, parecem pra gente como instalações, como obras de arte, como outras intervenções. É alguém que também começou a pensar arte não exatamente pelo cinema. Eu acho que isso também influencia essa trajetória, né? Eu acho que sim. Ele começou pela pintura. O Lynch é um dos grandes exemplos de artistas autodidatas que a gente tem no cinema e na cultura americana, porque ele largou a escola, ele pintava e ele decidiu trilhar esse caminho que não tem esse aval da academia. E ele vem de uma geração, que é a geração da nova Hollywood. Scorsese, Coppola e Spielberg são autores que passaram pela academia. Você tem os primeiros anos de cursos de cinema na Califórnia, nos Estados Unidos, vem ali do final dos anos 50, 60 e 70. O Lynch não fez esse caminho, ele fez um caminho de autodidatismo. E aí ele era um cara meio à margem, porque ele é do meio oeste americano, ele é de Montana, então, obviamente, ele foi morar em Los Angeles, mas ele tem essa coisa pé no chão do meio oeste americano. Claro. Então, ele faz um caminho que não é o caminho do aval da academia e não é o caminho do aval do showbiz, entendeu? Ele faz um caminho que é o caminho dele. Isso é interessante também. E essa ligação com as artes visuais também muito grande. Vamos pensar, a partir de Cidade dos Sonhos, por exemplo, algumas características importantes na obra do Lynch. Dá pra gente... Com certeza. Eu acho que tem uma desilusão com Los Angeles e com Hollywood que está muito latente nesse filme, que é a obra-prima dele. E é o auge, de verdade, né, desse tipo de registro. Você tem aí, por exemplo, nessa imagem, você tem aí as estradas, a iluminação noturna. Ele se influencia demais pelo filme noir americano. Então você tem os mistérios, você tem a mulher fatal. Nesse caso, você não sabe direito que mulher é qual aí nessa história, se é um duplo, quem é de verdade, quem é de mentira.
Você tem algumas coisas aí que são temas que se repetem nos filmes dele, mas o principal aí nesse caso é realmente você falar sobre essa fábrica de ilusões, a fábrica dos sonhos de Hollywood e como a imagem não pode ser confiável, né? Tipo, todo mundo fica buscando explicações dentro de Cidade dos Sonhos e, na verdade, você tem uma lógica de sonho aí. O onírico não precisa ser explicado necessariamente. E eu acho que também conversa com o processo dele criativo, né? Ele era um cara também muito intuitivo, apesar de ser metódico. Sim. Tinha os sonhos, as intuições, tudo isso ia se ligando nas narrativas dele. Um outro marco é Twin Peaks, né? Um marco para a TV. Sim. E é algo visionário, né? Se a gente olhando depois... visionário. Demais, porque ele vinha dessa desilusão com Hollywood, né, por conta do Duna, mas aí ele foi trabalhar na televisão e Twin Peaks foi um grande marco. Obviamente, muita gente não vai lembrar aqui, mas Twin Peaks, ele tinha um grande mistério de quem matou Laura Palmer, e aí toda semana você tinha essa repetição, a expectativa pela resposta. Na televisão no Brasil, quando foi ao ar o Twin Peaks originalmente, todo mundo ficava se perguntando e tal, não tinha internet nessa época, então era aquela coisa do mistério e para onde isso vai. Obviamente, o Lynch ele se preocupa com outras coisas, então, para ele, quem matou Laura Palmer era completamente indiferente. Isso só vai ser explicado na segunda temporada, a contragosto. A segunda temporada veio depois. A terceira, que é a volta de 2018, ou 2019, alguma coisa assim, aí realmente já é um outro período com outras preocupações. Mas é isso, todo mundo queria saber quem matou Laura Palmer e ele estava preocupado com outras questões. O lance do Lynch não é dar as respostas, o lance dele é elaborar as perguntas. Sim, e elaborar imagens icônicas, ou elaborar imagens que subvertem muitas ordens e que mexem com o inconsciente. É claro, ele está ali na questão do sonho. Eu falei do sonho, mas vou puxar o História Real agora. História Real é um filme muito diferente do Lynch, porque primeiro é um filme que ele está numa lógica naturalista, né? Ele não segue a lógica dos sonhos, não segue a lógica da distorção da realidade. Na verdade, você tem algo muito real. Por isso que se chama História Real, né? É a história de um velhinho que está atravessando num cortador de grama, o meio oeste americano, que o Lynch conhecia muito bem, porque ele quer visitar o irmão dele. Então, é isso, né? Você tem os planos mais longos, você tem os tempos mortos aí muito meditativos e tal. O Lynch, ele é conhecido também por conta da meditação, ele virou um grande promotor aí da ideia da meditação e tal. Né? Transcendental. Então, você tem realmente nesse filme muito um momento de terapia mesmo, assim, sabe? De você atravessar o país e as estradas que eram muito importantes para ele e tentar entender o que isso significa, assim, na alma das pessoas e na alma americana, de fato. Um grande artista que está aí. Um grande artista, um artista completo. Ele não se resume à questão do surreal. Esse filme veio também para mostrar que ele poderia ser um artista completo. Muito bem. E no cinema e também como pintor, como músico, a gente não falou nem da questão da música, que também é um outro marco. Mas foi importante a gente fazer essa homenagem para esse grande artista. Com certeza. E Hessel, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. É isso, é muito emocionante vir aqui falar do Lynch e obrigado pelo convite. Obrigada. E aí, vamos dar um giro agora pelas artes cênicas. A gente fala sobre o espetáculo de circo, um circo social, que conta histórias do cotidiano da zona leste da capital. Entregadores, eletricistas e estudantes são alguns dos profissionais do dia a dia da comunidade e que passam a ser personagens no espetáculo Circo Comuns, da companhia Palomar de Teatro. Com números musicais e circenses, eles mostram com muita versatilidade os desafios e o potencial da vida periférica. O vídeo-repórter Rodrigo Leitão estava lá. O espetáculo de circo traz para o palco histórias do dia a dia. E convida o público a refletir sobre o desafio e as potências da vida periférica. Pra quem tá de boa, falar de comida é besteira. É lógico, eles já comeram. Bonito é olhar aqui no lixo e ver quem é invisível, tirar pão do impossível e fazer da escuridão virar luz. O Circo Teatro Palombar é um coletivo que comemorou 12 anos no ano passado, inclusive lançou um livro chamado Potência Criativa, que traz essa narrativa de jovens periféricos de Cidade Tiradentes. Então o grupo surge a partir de oficinas de circo social, se consolida como um grupo profissional de circo e vem realizando uma pesquisa de linguagem através do circo.
todos esses artistas, eles cantam, tocam, fazem teatro e aprendem técnicas circenses. Então, no espetáculo Circomuns, é um desfile de narrativas sobre a cidade de São Paulo. São trabalhadores e trabalhadoras, são pessoas que às vezes são invisibilizadas no meio urbano, mas que têm as suas poéticas e as suas narrativas potencializadas aqui nesse picadeiro. Eu sou o vovô Conserta. Eu tô aqui pra consertar as coisas e aonde que me chamar eu vou. Eu tenho MEI, eu tenho a MEI aqui, ó. E eu arrumei a MEI. Todas as histórias foi através de uma poética em cima da periferia. E eu achei um vô da minha namorada, seu Clemente. Ele trabalhava, né, de arrumar as coisas, de consertar as coisas. Ele fazia de tudo um pouco. É 1, é 2, é 3 e... Bora, Super Cleitinho! Voa! Esse personagem, ele é um trabalhador, como qualquer trabalhador cotidiano, que ele tem um sonho. E no caso, esse trabalhador, ele consegue realizar esse sonho, tipo, virando um herói. Esse trabalhador sobe em cima do monociclo de girafa, toca uma sanfona e toca o trompete junto. E é uma poética toda essa cena, mas o objetivo dessa cena é inspirar que pessoas comuns conseguem ser herói, conseguem, tipo, fazer que seu sonho seja realizado, entendeu? Um motoboy e uma motogirl, no caso, né? Como é difícil você ter que carregar comida e não poder comer, você não tem um lugar onde separar. E, tipo, como agora você é sua própria empresa, né? Então, tipo assim, se sua moto quebrar, o problema é seu, a responsabilidade sua. Que é uma história que tem que ser passada para as pessoas, né? Principalmente um tempo atrás veio essa coisa das pessoas diminuírem os entregadores, de xingar e tudo mais. E aqui a gente passa que é uma profissão como as outras, né? E que a gente tem que respeitar. Representa um pouco as pessoas em situação de rua, né? Traz um pouco sobre a minha adolescência, traz um pouco sobre a minha história. Poder estar transformando tudo isso que foi um dia para mim em arte é algo que, imagina, me representa. Como essas pessoas, elas trazem essa felicidade mesmo estando numa situação adversa, como elas não desistem, como elas pegam o da reciclagem, fazem também a sua forma de sustentabilidade. Poesia, periferia, poesia, periferia, poesia, periferia. E para encerrar o Metrópolis de hoje, vamos de disco novo do Baiana System. Tá saindo do forno. O disco foi lançado ontem à noite nas plataformas digitais e também no YouTube. O Mundo dá Voltas é um álbum visual, o 5º do Baiana, e que foi gestado antes mesmo da pandemia. Um disco que fala sobre a força das pessoas na passagem da gente pelo mundo, né? O que nos move, hein? Diante de tantos caminhos, de tantas batalhas. O novo trabalho está cheio de participações especiais. Especiais mesmo, Gilberto Gil, Anitta, Seu Jorge, Emicida, e com arranjos preciosos do mestre Ubiratã Marques. Foram mais de 150 pessoas na produção do álbum. Tá curioso, curiosa? Sextou então com um som novo do Baiana System. Vocês conferem aí um trecho da faixa, a gente vai colocar, A Laje, que é muito swingada essa faixa, dançante, com a participação do Emicida e da cantora baiana Meli. E o Metrópolis, de volta na segunda, sempre esperando por vocês. Um beijo. Nata e poesia. Analisando o céu azul e o amarelo das estrelas. Vou no verde do mar, no vermelho que mata. Analisando o céu azul e o amarelo das estrelas. Vou no verde do mar, no vermelho que mata. Eu tava lá em cima da laje admirando o horizonte. Na cobertura, a gente debaixo da ponte.
já percebeu que aqui no nosso canal tem muito conteúdo como este, hein, que você acabou de assistir. Então é deixar o seu joinha, aproveitar para se inscrever, porque a gente vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo no ar.